Olá, meu nome é Ana Carolina Ciane Lopes, sou formada em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos e mestre em Linguística pela mesma universidade. Atualmente eu sou aluna do programa de pós-graduação em Linguística e Língua Portuguesa da Unesp Araraquara e desenvolvo minha pesquisa de doutorado no âmbito do GED, orientada pela professora Luciane de Paula. Bom, desde o mestrado eu venho me interessando pelos estudos das relações raciais e a sua relação com o discurso, em como se dá a materialização dessas relações no discurso. Então, essa pesquisa está inserida dentro dos estudos Baktianos da linguagem, dos textos e dos enunciados, e que é basicamente uma perspectiva que está pensando a relação linguagem e sociedade, e em como os enunciados, eles de alguma forma, a partir da sua configuração linguística enunciativa, ela nos revela esses posicionamentos sociais, processos históricos, determinados efeitos de sentidos e valores, relação entre grupos e hierarquias, em como se dão essas relações por meio da linguagem, da materialidade da linguagem. Agora falando do meu projeto de pesquisa de doutorado especificamente, o meu objeto de estudo é a série Harry Potter, a série literária Harry Potter, e dentro da série a gente está pensando em como se dão as relações de raça, gênero e classe dentro dessa narrativa. Justamente porque a gente está entendendo que essas relações, e essas hierarquias de raça, gênero e classe, ou a estrutura social do mundo bruxo, ela é organizada a partir dessas relações. Bem, e aí explanando mais ou menos o que a gente está entendendo como relações de raça, gênero e classe, na saga a gente tem justamente o sangue mágico funcionando como um signo muito importante nessa sociedade. Então os bruxos eles são denominados e de algum modo hierarquizados de acordo com o sangue. Então eles podem ser sangue puros, mestiços, nascidos trouxas ou até abortos. E aí a gente pode pensar sobre as denominações, essa linguagem específica, como ela produz esses efeitos de sentido e essas significações. E o que a gente está entendendo por relações de raça, gênero e classe na narrativa de Harry Potter? Na saga, dentro dessa narrativa, a gente tem o sangue mágico, em primeiro lugar, funcionando como um elemento importante de hierarquização nessa sociedade. Então, os bruxos eles são classificados e hierarquizados a partir do sangue mágico. Eles podem ser sangue puros, mestiços, abortos ou nascidos trouxas, sendo o grupo dos nascidos trouxas o grupo que a gente considera que sofre mais preconceito e sofrendo até algumas sanções pragmáticas, como eles são caçados, torturados, alguns mortos no decorrer da narrativa. E aí a gente pode pensar a própria linguagem específica que emerge a partir dessas hierarquizações. Então a gente tem essas palavras e como essas palavras, de certa forma, elas têm efeitos de sentido e significações importantes dentro da série. Por exemplo, a palavra sangue ruim, que é uma denominação para os nascidos trouxas e que demonstra, né, de alguma forma, né, essa hierarquização. E aí, a partir dessa hierarquização, a gente está pensando o conceito de racialização, que é um conceito que está nos estudos, grosso modo, né, que está ali dentro dos estudos de relações raciais. E aí pensando que esses grupos, eles são racializados. Então, esses grupos de bruxo, eles são racializados pelo sangue mágico. E aí, ainda continuando com esse conceito de racialização, a gente está pensando outros seres dentro da série, outros grupos mágicos, que a gente está compreendendo como grupos mágicos. Então, esses grupos, de alguma forma, eles são subalternizados pelo grupo bruxo como um todo. E a partir dessa subalternização, a gente tem algumas significações preconceituosas, algumas estereótipos. A constituição de alguns estereótipos, preconceitos, como gigantes serem considerados como agressivos e violentos, elfos domésticos, por exemplo, que são escravizados, vivem um regime de escravização, sendo obrigados a servir uma família bruxa durante toda a vida, e a partir disso a gente também tem o estereótipo de que eles são da natureza deles servir. Então pensando que esses grupos eles são de alguma forma dominados e explorados pelo grupo bruxo como um todo.
Muito embora os bruxos eles sejam racializados pela questão do sangue, eles de alguma forma eles dominam e exploram esses outros grupos, esses grupos populacionais até. Se a gente olhar a série, alguns desses grupos, inclusive, têm língua, têm hábitos culturais, então a gente pode pensar em analogia e uma metáfora como como uma relação de colonização, de exploração mesmo desses outros grupos. Bem, e partindo da questão da raça, a gente também está pensando a questão do gênero, porque a gente entende que essas duas relações elas não estão apartadas, na vida elas não estão apartadas, então a gente pode pensar com algumas feministas essas questões da interseccionalidade, do embrincamento dessas relações, e aí a gente está pensando, por exemplo, na representação das mulheres na saga. Então, no trio protagonista da saga, a gente tem a Hermione, e que é uma mulher, e que é uma nascida trouxa, então ela sofre preconceito por ser uma nascida trouxa, ela sofre as sanções pragmáticas de fazer parte desse grupo, então ela é caçada, ela é torturada, e se a gente parar para pensar nessas relações, na relação dela então pensando no gênero, na relação de alteridade, então homens e mulheres, como esse lugar social da mulher, essa identidade social da mulher, ela é constituída na relação que ela estabelece com a identidade social de homens, né? Essa ordem patriarcal do gênero. A gente pode pensar, por exemplo, que a Hermione, ela sempre desvenda os mistérios, ela é uma aluna excepcional em Hogwarts, ela meio que se desdobra para ser uma ótima aluna e para se provar enquanto que ela tem um bom conhecimento em magia, em bruxaria. E muitas vezes ela é assim valorada, né? E aí puxando a questão do valor social, né? Como arrogante, como chata, né? E aí pensando que ela, como uma mulher que se destaca nesse espaço e como uma nascida trouxa, ela é valorada nesse sentido. Então a gente percebe ainda assim essa hierarquia dentro do gênero. E isso sem contar que a narrativa como um todo ela constitui, né, e constrói esses lugares de gênero. Então se a gente pensar que ela está alicerçada no nosso mundo contemporâneo, a gente tem essas relações de gênero, então essas relações românticas, amorosas, o que se entende como alguns estereótipos de gênero, o que as meninas pensam, o que os meninos pensam, enfim, mais nesse sentido. Bem, e aí continuando pensando nesse nó, né, que a gente está chamando de raça, gênero e classe, que está materializado na saga Harry Potter, a gente está pensando a questão da classe. E aí, as famílias bruxas, elas são um elemento muito importante na série. Porque a gente vai ter algumas famílias bruxas muito tradicionais, com uma grande linhagem e tradição de sangue puro, e muitas com ideais conservadores, né, por ocuparem essa posição na hierarquia. E aí a gente pode pensar, por exemplo, a família Weasley, que é uma família que tem sangue puro, mas que não possui um poder econômico. E aí esse poder econômico a gente pensa também ele amplamente, porque ele está ligado com o poder político, então muitas dessas famílias são ligadas ao Ministério da Magia, que é a representação do Estado dentro da série. Então eles gozam de poder político, então a gente vai ter algumas relações corruptas, de trocas ali de favores, de quem tem mais poder político para, de alguma forma, mandar e ter poder dentro dessa sociedade. E aí a gente pode pensar que essas relações elas não estão apartadas e elas estão o tempo todo em brincamento. Então, pertencer a uma família bruxa é importante, logo, ter um certo poder político e econômico, ter um certo pertencimento sanguíneo, né? Então, a maioria delas tem sangue puro e são aliadas, por exemplo, em termos de valores ideológicos, por isso que a gente pode pensar esse econômico não só na questão do dinheiro, mas que essas castas, elas são reagrupadas a partir de valores ideológicos. A maioria delas tem aliança com esses ideais conservadores e de supremacia dos bruxos puro sangue.
E aí pensar que todas essas relações elas estão amarradas pelo conflito entre bem e o mal, que a gente vai ter como signos Harry Potter e Lord Voldemort. E o Lord Voldemort como essa personagem mais representativa dessa ideologia de supremacia sangue bruxo. E como a gente vai ter ali esse embate de valores que nos mostram dois projetos de sociedade mágica diferentes, né? Então pensar que esses dois sujeitos eles representam ideais diferentes e valores diferentes. Mas que as coisas também não são tão homogêneas, então esse bem e o mal ele tem áreas cinzentas, a gente tem contradições, alguns personagens são ambivalentes dentro da própria narrativa construída na saga. E esse trabalho que a gente está desenvolvendo, a gente acredita que ele possa contribuir, e aí pensando dentro do âmbito dos estudos bakhtinianos do discurso, especificamente para uma questão que é muito cara para essa perspectiva, que é a relação enunciado-vida, e aí que a gente está olhando, né, assim como Bakhtin olhou para a arte, olhou para a literatura, está olhando essa relação entre vida e arte. Como a arte ela está refletindo e retratando esses embates sociais da vida, né? E aí a gente pode pensar as relações de raça e classe justamente como esses embates sociais. E pensando de uma maneira mais ampla, a gente tomando a série Harry Potter, que é um fenômeno massivo cultural, expressivo, sobretudo do final dos anos 90 até o início dos anos 2000, que tem muita relevância ainda hoje, ainda se fala muito sobre Harry Potter, a gente ainda tem uma produção muito grande sobre Harry Potter, vindo da própria autora, que seria essa instância mais oficial, que esse centro criativo, esse ponto de vista criativo da série, mas criador, né, da série, mas também de fãs. E aí pensar que essa saga ela extrapola o próprio limite das páginas dos livros. E aí, pensando justamente por ser um fenômeno que ficou muito famoso e muito relevante entre crianças e adolescentes, como a partir dela a gente pode discutir questões importantes na contemporaneidade. Então, muitos apontam Harry Potter como um objeto privilegiado para se discutir questões como política, corrupção, ditadura, tortura, regimes totalitários, autocráticos, o próprio racismo e a intolerância, como se a própria obra fosse uma metáfora. Então, e aí essa relação justamente da linguagem, né, esse reflexo e essa refração desses embates contemporâneos. E existem pesquisas, né, tanto no Brasil, eu acho que a obra está adentrando no contexto acadêmico como esse objeto profícuo para discutir essas questões. Então a gente tem cursos na Unicamp sobre Harry Potter, na USP sobre Harry Potter, fora do Brasil algumas pesquisas em ciência política sobre Harry Potter, como Harry Potter pode ajudar a gente a pensar a política, a geopolítica também, né? E por exemplo, como a gente pode discutir questões de intolerância e diversidade, como uma pesquisa que foi feita, se eu não me engano, na Itália, que discutia que crianças que liam Harry Potter eram mais abertas a questões de diversidade, imigração, enfim. Isso. Essa é a minha pesquisa que eu estou desenvolvendo no meu doutorado na Unesp e no âmbito do GED. E se quiserem saber mais, é só acessar o site do GED na descrição.